Você já reparou como algumas pessoas desmoronam por qualquer coisa, enquanto outras enfrentam o caos e continuam de pé? A diferença entre elas não é sorte, é estrutura interna. Ser inabalável não é parecer forte, é ser forte quando ninguém está vendo. Controlar a si mesmo é uma das tarefas mais difíceis que qualquer pessoa pode enfrentar. Não é algo que simplesmente nasce com a gente, é uma habilidade que se desenvolve com o tempo, com esforço e principalmente com consciência. A maioria das pessoas, porém, vive no automático, dominada pelas emoções e reações impulsivas que surgem no meio do caos do dia a dia. Você já parou para pensar em quantas vezes foi dominado pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade? Quantas vezes reagiu no calor do momento apenas para se arrepender depois? Essa é a armadilha em que a maioria cai. Deixar que o que sente guie suas ações sem sequer pausar para pensar nas consequências. E quando isso acontece, você entrega o seu poder para forças externas, se tornando refém das circunstâncias e do que o mundo joga contra você. Autodomínio não significa negar ou reprimir suas emoções. Muito pelo contrário, significa reconhecer cada sentimento que surge, seja ele raiva, tristeza, medo ou frustração. É escolher conscientemente como agir apesar deles. É a habilidade de manter a calma no meio da tempestade interna, de olhar para dentro e decidir com clareza qual será o próximo passo, em vez de simplesmente reagir ao impulso do momento. Imagine que a sua mente é um barco navegando em alto mar, e a vida é uma tempestade cheia de ventos fortes e ondas gigantes. Se você deixar que o vento e as ondas controlem seu barco, ele será jogado de um lado para outro sem rumo, até afundar. Mas se você aprender a segurar firme o leme, mesmo quando o mar está revolto, poderá guiar seu barco para águas calmas, mesmo que a tempestade continue ao redor. Esse é o verdadeiro poder do autodomínio, a capacidade de manter o controle sobre si mesmo, independentemente do caos que existe fora. É nesse controle interno que nasce a força real para continuar quando tudo parece estar desmoronando. Quando tudo dentro de você quer desistir, gritar ou fugir. Porque no fim das contas, não são as circunstâncias que definem quem você é, e sim a resposta que você escolhe dar a elas. A dor, a crítica, a perda, a injustiça, todas essas coisas vão acontecer sempre. A diferença está em como você reage a elas, e essa reação não é um dom, é uma escolha diária de se levantar, respirar fundo, observar seus pensamentos e emoções e agir com consciência e propósito. É um treino constante para calar o ego que quer te levar ao descontrole e ouvir a voz interna que busca equilíbrio e força. Claro que não é fácil. Não existe fórmula mágica ou atalho para isso. Muitas vezes você vai sentir vontade de ceder, de perder o controle, de se deixar dominar pela tempestade. Mas a diferença entre quem é inabalável e quem não é está exatamente aí, na decisão de permanecer firme, mesmo quando o mundo inteiro parece querer te derrubar. Aprender a dominar a si mesmo é, portanto, o primeiro e mais importante passo para se tornar inabalável. Porque se você não consegue governar seu próprio mundo interno, será sempre um prisioneiro do que acontece fora dele. E quando você finalmente conquistar esse domínio, vai perceber que nada poderá te abalar verdadeiramente. Que você será capaz de encarar qualquer adversidade com a serenidade de quem sabe que tem o poder mais importante, o poder sobre si mesmo. O que teria que acontecer na sua vida para você finalmente desmoronar? Deixe aqui nos comentários. Uma pessoa inabalável não se constrói apenas com controle emocional. Ela precisa de algo mais profundo, mais enraizado, algo que a sustente mesmo quando o mundo desaba lá fora. E esse algo se chama propósito. Ter um propósito claro é como ter uma bússola no meio da escuridão. Mesmo quando você não sabe exatamente onde está, mesmo quando tudo parece perdido, essa bússola te mostra a direção. E quando você tem direção, você aguenta, você suporta, você continua. O problema é que muita gente vive sem propósito, levanta da cama todos os dias por obrigação, sem saber por que faz o que faz. Vive no piloto automático, apenas tentando sobreviver, tentando agradar os outros, tentando encaixar numa vida que não escolheu de verdade. E quem vive assim é facilmente abalado, porque qualquer dificuldade parece grande demais, qualquer crítica vira um golpe, qualquer obstáculo vira motivo para parar. Mas quando você tem um propósito de verdade, algo que você acredita, algo que arde dentro de você, algo que te move, a dor muda de peso. Ela não desaparece, mas você passa a ver sentido nela, porque você sabe que está indo em direção a algo maior. Um atleta que acorda às 5 da manhã para treinar não faz isso porque é fácil. Ele faz porque tem um propósito maior, se tornar o melhor. Uma mãe que aguenta dias exaustivos cuidando do filho não faz isso por prazer,
mas porque sabe que aquele esforço é parte do amor que a move. Pessoas com propósito não são feitas de aço, são feitas de sentido. E o mais poderoso de tudo, quando o seu propósito é verdadeiro, ele te guia mesmo quando a motivação acaba. Porque sim, vai ter dia que você não vai querer levantar. Vai ter dia que você vai duvidar de si mesmo. Vai ter dia que tudo vai parecer estar contra você. Mas aí você lembra por que começou. E isso te levanta de novo. O propósito não é só o que te move, é o que te reconstrói depois que você cai. Ele dá sentido à dor, ele transforma o esforço em sacrifício com valor. Ele te impede de aceitar menos do que você merece. E se você ainda não encontrou o seu, pare agora e reflita. O que te faz levantar quando tudo em você quer desistir? O que você faria mesmo que ninguém estivesse olhando? O que você quer deixar no mundo quando tudo isso acabar? Não importa qual seja a resposta. O que importa é que ela venha de dentro, porque só o que nasce de dentro permanece de pé quando o mundo começa a ruir. E quando você estiver firme em seu propósito, você vai descobrir que a maioria das coisas que hoje te abalam não tem mais força nenhuma sobre você. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é o apego. E a verdade é simples: quanto mais você se agarra a algo, mais vulnerável você se torna à perda. Quanto mais dependente você é de pessoas, situações ou resultados, mais frágil será a sua paz. E uma pessoa frágil não pode ser inabalável. Desapegar não é deixar de amar, não é virar pedra, não é viver com indiferença. É entender que tudo na vida é temporário. As pessoas mudam, os ciclos acabam. As coisas que você construiu com tanto esforço podem desmoronar de um dia para o outro. E se você estiver emocionalmente preso a tudo isso, você desaba junto. Quem é inabalável vive com intensidade, mas não com dependência. Ama com o coração inteiro, mas entende que nem tudo está sob controle. Faz planos, mas sabe que a vida pode mudar a qualquer momento. Não se trata de frieza, mas de sabedoria. Uma sabedoria que liberta. Veja quantas pessoas vivem presas ao passado, apegadas a um relacionamento que já acabou, a um emprego que já não faz sentido, a uma versão de si mesmas que não existe mais. E o mais triste, elas nem percebem o quanto isso suga da energia, o foco e a clareza mental. O apego cria expectativas irreais, e expectativas são armadilhas. Você espera que as pessoas te valorizem, que as coisas aconteçam do seu jeito, que o mundo reconheça o seu esforço, e quando isso não acontece, porque quase nunca acontece, você se frustra, se decepciona e sente como se tudo estivesse perdido. Mas quem aprende o valor do desapego, aprende a fluir com a vida, aprende a aceitar sem se render, aprende a seguir em frente mesmo quando tudo dentro de si grita para ficar. Desapego não é desistência, é força emocional. É você dizer: eu queria que fosse diferente, mas ainda assim eu continuo. Pense nisso. Você não controla as ações das pessoas, não controla o tempo e nem o destino, mas você pode controlar a forma como lida com tudo isso. E é aí que o desapego se torna uma arma poderosa. Ela te dá leveza. Você para de carregar o peso do que não pode mudar. Você solta o que te machuca. Você aceita o fim como parte do caminho e não como fracasso. A partir do momento em que você entende que nada é garantido, você para de tentar segurar o incontrolável. E quando isso acontece, nasce dentro de você uma liberdade que poucos conhecem. A liberdade de seguir em paz, mesmo depois de perder. A liberdade de continuar inteiro, mesmo depois de quebrar. A liberdade de ser você, mesmo quando tudo ao redor muda. Desapegar é deixar ir, mas sem se perder. É soltar a dor, o controle, a necessidade de aprovação. É viver com presença, não com posse. E quando você aprende isso, você se torna inabalável, porque agora nada te prende, nada te paralisa, nada te destrói. O mundo em que vivemos é barulhento, as vozes externas nunca param. Todo mundo tem uma opinião sobre quem você deve ser, o que deve fazer, o que está certo e errado. As redes sociais gritam padrões, as pessoas cobram pressa, e no meio de tudo isso, quase ninguém para ouvir a própria voz. Quem vive nesse caos sem consciência se perde. Vai de um lado para o outro tentando agradar, tentando se encaixar, tentando seguir um caminho que nem sabe se é seu. E o pior, acredita que esse barulho todo é normal, que viver ansioso, confuso, pressionado faz parte da vida. Mas a verdade é outra. Quanto mais barulho existe fora, mais você precisa de silêncio por dentro. O silêncio interno é uma força rara e poderosa.
É ele que te permite tomar decisões com clareza. É ele que te protege de explodir por impulso. Te ajuda a distinguir o que é prioridade do que é distração. Pessoas inabaláveis têm essa habilidade. Elas não reagem à primeira faísca. Elas não tomam decisões com a cabeça cheia. Elas sabem que o ruído mental é o inimigo da clareza. E é por isso que elas cultivam o silêncio como um hábito. Silêncio não é ausência de som. É ausência de confusão. É quando a mente não está entupida de preocupações inúteis, nem ocupada com o que os outros pensam, nem viciada em querer provar algo. É quando você se conecta com aquilo que realmente importa. Mas esse silêncio não surge do nada. Ele precisa ser treinado. Você precisa se afastar de vez em quando, desligar o celular, parar de consumir tudo o tempo todo. Aprender a ouvir o que está dentro, sem medo. É no silêncio que você percebe o que realmente está te incomodando. É no silêncio que você identifica os pensamentos que estão te sabotando. É no silêncio que você se encontra. A mente acelerada toma decisões erradas, fala o que não devia, assume compromissos que não fazem sentido e depois vive tentando corrigir os erros que nasceram da pressa. Mas quando você desenvolve clareza mental, você aprende a dizer não sem culpa, aprende a escolher com calma, aprende a pensar antes de agir. E essa clareza te dá poder, o tipo de poder que não grita, mas comanda, que não se impõe, mas guia. Quanto mais silencioso você for por dentro, mais difícil será te desequilibrar por fora. Você não vai mais viver reagindo a tudo. Não vai mais viver se explicando, se comparando, se cobrando o tempo todo. Vai ter paz, direção e presença. E acredite, essa presença muda tudo. Muda a forma como você lida com problemas, muda a forma como você encara o tempo, a forma como você se posiciona diante da vida. Porque agora você não está mais no piloto automático. Você está no controle. E quem está no controle não se abala fácil. A força da dor. A dor é inevitável e cedo ou tarde ela vai te alcançar. Ela não escolhe hora, lugar ou pessoa. Ela simplesmente chega, às vezes com a perda de alguém, às vezes com um fracasso, com uma decepção tão silenciosa que nem tem como explicar. E nesse momento você tem duas escolhas. Ou você usa a dor para se destruir, ou você usa a dor para se construir. A maioria das pessoas tenta fugir dela. Ignoram, reprimem, se distraem, mas o que elas não percebem é que quanto mais fogem, mais fracas se tornam. Porque quem não aprende a sentir a dor, nunca aprende a crescer com ela. Pessoas inabaláveis veem a dor de outra forma. Elas sabem que a dor, apesar de cruel, é uma professora implacável. Ela revela o que precisa ser mudado, expõe o que estava escondido. Ela mostra o que você ainda precisa desenvolver. É na dor que você descobre quem realmente é. É quando tudo dá errado que você vê onde estão suas raízes. Quando tudo desmorona, é aí que você vê se estava construindo castelos ou fortalezas. Você pode não perceber agora, mas toda dor traz um chamado. Um chamado para amadurecer, para desapegar, para olhar para dentro, para se tornar alguém mais forte, mais consciente, mais inteiro. E quanto mais você resiste à dor, mais tempo ela fica. Mas quando você encara ela de frente sem vitimismo, sem fuga, sem desculpa, ela te molda, ela te transforma, ela te dá algo que o conforto jamais vai oferecer, força real. A dor te ensina resiliência, te ensina humildade, te ensina a respeitar o processo. E mais importante, te ensina que você é capaz de passar por coisas que jurava que não suportaria. Muita gente acha que ser inabalável é nunca sentir dor, mas é o contrário. É sentir a dor inteira e ainda assim continuar andando. É cair de joelhos, mas não perder a fé. É sangrar em silêncio, mas não abandonar seus princípios. É acordar no fundo do poço e ainda assim dizer, isso não vai me definir. Se hoje você está passando por um momento difícil, saiba disso. A dor não veio para te destruir. Ela veio para te revelar. E quando você sair do outro lado, porque você vai sair, você não será mais o mesmo. Será mais forte, mais consciente, mais inabalável.